Sextou em mais um podcast Universo Cigano e hoje estamos aqui com uma dinâmica um pouco diferente, afinal, como eu falei para vocês no mês passado, este mês iniciaríamos então o podcast Universo Cigano, as dinâmicas seriam diferentes para trazer mais conteúdo de qualidade para você. Se você se afiniza com essa energia, se você quer trabalhar mais a sua questão espiritual, se você se encontra cansada ou cansado de carregar pesos ou achar que a espiritualidade, de alguma forma, ela tem que vir com toda essa carga que não precisa, eu estou aqui para te pegar pela mão e te auxiliar. Aqui eu quero falar para você que a espiritualidade pode ser leve. Ela é leve, ela é prazerosa, ela não precisa ser um fardo, ela não precisa ser uma cruz, uma sina. E muito se vê de pessoas falando, agora estou mais espiritualizado, mais evoluído, e aí coloca aquela armadura, coloca aqueles trajes de forte e que aguenta tudo que é pancada, porque é espiritualizado e tudo mais. E chega disso, minha gente, porque isso não é sustentável, arrebenta com a sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, essa questão da espiritualidade e vestir esse personagem de que não tem problemas, de que está tudo certo, de que não tem peso nenhum na vida e tudo mais, não existe. Todos nós temos a nossa bagagem, todos nós temos as nossas questões, temos os nossos conflitos e tudo isso faz parte da nossa encarnação. Se nós não tivéssemos, se fôssemos para ser seres ultra evoluídos, sem problemas, só vivendo na paz, na alegria e na abundância, não estaríamos encarnados nesse planetinha Terra. Aqui é um ambiente ainda de provações que está passando para a regeneração. A gente está nessa transição. Então nós vamos sim encontrar alguns percalços no meio do caminho. Sim, nós vamos ainda ter os altos e baixos, nós vamos ainda precisar nos trabalhar, aprender melhor a lidar com as nossas emoções, para que nós possamos, então, evoluir. E evoluir é um processo, é gradativo, é pouco a pouco, não é da noite para o dia, não é tipo, eu fui deitar uma pessoa completamente imperfeita, mas amanhã eu vou acordar sendo a perfeição. Não é assim que funciona. E a gente sabe que esse nível de cobrança, inclusive, para atingir esse nível de perfeição, geralmente é o maior causador da ansiedade, da depressão e de diversas outras transtornos e doenças. Minha gente, hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito especial, que muitas pessoas falam sobre a palavrinha esperança. Mas o que é esperança? E trazer a visão espiritual sobre essa palavrinha que muitas vezes ela é tão usada, mas pouco compreendida. A esperança, quando nós a colocamos pela ótica e pela visão espiritual, ela vai falar sobre a resiliência. Ela vai falar sobre a gente olhar, sim, para as nossas dores, para os nossos conflitos. Não é sobre negá-las, é sobre acolhermos elas e nós sabermos que na nossa essência, na nossa divindade, no nosso interior, coabita em nós essa energia que vem do cosmos, de Deus, daquilo que você acredita, que nos nutre e nos faz nos tornar essas pessoas que vão em busca, apesar de. Porque o que acontece? Como eu falei, todos nós passamos por percalços ao longo do nosso caminhar. E isso faz parte do nosso crescimento. Me diz você que está aí me assistindo. Você evoluiu mais ou você aprendeu mais num momento de alegria ou num momento de dificuldade? Eu posso estar equivocada, mas eu tenho certeza que você pensou ou respondeu no momento da dificuldade. Então, a espiritualidade, ela nos permite essas dificuldades, esses embaraços, essas questões, porque sabe que com isso nós iremos correr atrás de aprender, de adquirir aquele conhecimento, aquilo que é necessário, que nós vamos nos
reconectar mais a nossa essência, nos reconectar mais a nossa espiritualidade. É ou não é? Porque muitas pessoas falam com Deus ou falam com seu guia, o seu mentor, seja lá como você define, somente no momento que está na dificuldade. Esquece muitas vezes de agradecer por tudo aquilo que já tem, por tudo aquilo que já é, por tudo aquilo que já movimentou. É quase como se tivesse uma amnésia temporal. Parece que tudo está uma desgraça na minha vida. E esquece tudo aquilo que já foi de bom e de maravilhoso. E essa esperança, ela é nutrida exatamente por essa fé, por essa crença de que as coisas, independente de como elas estão indo, elas têm por trás um objetivo, uma razão de ser. Mesmo que nós não sabemos, mesmo que a gente não veja. E é esse o objetivo maior da espiritualidade e da fé. Que nós possamos, mesmo naquilo que a gente não vê, crer. A fé é isso, é essa convicção daquilo que nós não acreditamos ou daquilo que nós não vemos, fazer o possível, viável e a gente criar essa resignação então em cima disso. Porque enquanto nós ficarmos no medo, na dúvida, na insegurança, nós vamos estar indo contra esta energia que é a energia da esperança. Eu trouxe aqui para vocês alguns oráculos muito especiais para contribuir com essa nossa leitura sobre a esperança, mas também eu gostaria de fazer aqui o que a gente chama de canalização espiritual. Algumas pessoas já ouviram falar, outras nunca ouviram falar desse termo, e às vezes até fala canalização, nossa, espiritual, muito menos. E o que significa esse termo e para que serve esse termo? A canalização espiritual é uma forma sutil de você entrar em contato com os seus mentores espirituais, de você entrar em contato com a espiritualidade maior e, a partir disso, você receber uma mensagem que a espiritualidade irá conduzir dentro daquilo que ela sente e acredita que é importante e necessário no momento. Por que muitas pessoas ficam, às vezes, até fascinadas ou deslumbradas com essas mensagens da espiritualidade? Porque muitas canalizações elas vêm sendo trazidas com certo sensacionalismo, né? Então, vai cair um avião, vai ter um acidente de grandes proporções. Gente, não é para falar nada não, né? Mas vamos pensar cá para conosco, né? Se hoje nós colocarmos aí, em 2024, quantos aviões caíram no Brasil e, de repente, até no mundo, a gente vai ver que tem vários aviões que caíram, só que nem todos são noticiados. Então, quando a pessoa fala isso, é uma coisa que é possível de se acontecer, que já acontece esporadicamente. A questão é que, como ela falou isso e de fato aconteceu e foi noticiado aquilo, parece que a pessoa, entre aspas, né, ela adivinhou. Nossa, a espiritualidade sinalizou que ia acontecer e aconteceu mesmo. Não, é porque aquela fulana de tal vai acontecer isso na vida dela. Eu digo que isso não é nem uma bênção e nem uma maldição. É uma questão da pessoa pegar para ela aquela energia e acreditar naquilo como uma verdade. Porque eu já fui em muitos locais que chegaram para mim e falaram, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo e tudo mais. E é aquilo que eu aceito, é aquilo que eu acolho, minha gente. É os caminhos que eu escolho trilhar que podem me levar para aquele cenário que a pessoa falou ou podem me levar para distante daquele cenário do qual a pessoa falou. Então, tomem cuidado com as mensagens espirituais que vocês veem por aí, porque sim, existem muitas mensagens espirituais que não acrescentam em nada, que você não vê aquele tom amoroso, acolhedor e educativo também que a espiritualidade traz com aquela leveza, né? Vêm-se muitas aquelas questões de, foi uma psicografia. Essa psicografia aqui foi de Chico Xavier, de Jesus. E compreender o que isso significa é muito importante. É impossível existir uma psicografia, por exemplo, de Chico Xavier? Não é impossível. A questão é você
estudar e compreender se aquilo de fato seria algo que Chico, por exemplo, falaria. Chico provavelmente traria, né? Ou se aquilo é só mais uma máscara para dar um ibope, para dar uma atenção especial àquela pessoa, que vai amaciar provavelmente o ego dela ou vai trazer-lhe recursos ilimitados, muitas vezes por causa de uma publicidade dessas. Eu posso dizer a vocês, a minha formação base é marketing e hoje, quando eu trabalho essa parte da espiritualidade, eu tenho muito cuidado para não tornar tudo aquilo que é sagrado para mim como algo profano e principalmente como uma moeda de troca. Porque eu sempre digo assim, eu quero abrir cartas com você. Eu não cobro pela minha espiritualidade, eu não cobro pelo dom que eu possuo. A cobrança existe ali pelo tempo, pelo estudo que eu tive até ali para poder fazer aquilo com seriedade, com ética, com compromisso, com toda essa responsabilidade que precisa existir. Então, a espiritualidade realmente é algo que não se cobra. E uma coisa bem antiga, bem ancestral, né, que acontece bastante hoje em dia, já está um pouquinho mais esquecido, não tem mais tanto aquela pessoa e aquela cultura, mas em cidades do interior a gente vê isso, é a questão do benzimento, as vozinhas, né, quando você vai benzer, não tem aquela questão de você pagar pelo benzimento e tudo mais. E é uma questão bem ancestral. Meu avô mesmo, ele tinha muito disso, ele fazia os benzimentos, e ele sempre falava que ele não cobrava aquilo que ele recebeu de graça. E, de fato, a espiritualidade vinha ou ensinava, ou então um ancestral dele passava para ele esse ensinamento sem um custo. Agora eu pergunto, para quem trabalha, por exemplo, com a cartomancia, quanto você já investiu de tempo e de dinheiro para você se dedicar e para que você consiga fazer isso com seriedade, com responsabilidade e com ética? Eu tenho um curso que eu faço, iniciático de baralho cigano, e sim, ele tem um custo, porque existe um local, existe energia, água, tudo envolvido ali naquele espaço, e as cartas mesmo, é uma coisa que eu procuro oferecer para os meus alunos, para que ali ele perceba que ele está abrindo sim uma janela, às vezes uma porta inteira, em relação à espiritualidade, mas aquilo também é algo da qual ele tem que se comprometer com responsabilidade e ética profissional. Mas eu não quero ser uma cartomante. Eu quero abrir cartas para mim mesma. Ótimo. O baralho cigano, inclusive, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Naqueles momentos que você estiver com dúvidas, que você quiser uma mensagem da espiritualidade, você poderá, então, fazer o uso dessa ferramenta sagrada, dessa ferramenta para que você consiga ter clareza. Não a resposta já está aqui, dentro de você. Mas a clareza para você encontrar essa resposta. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas que vêm abrir cartas comigo, elas já sabem o que elas querem fazer. Elas, na verdade, já decidiram, mas só falta elas verbalizar isso, só falta elas falar, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, as respostas elas estão aqui. Mas muitas vezes a gente está naquela confusão mental, aquela coisa e tal, envolvido com as nossas emoções e não consegue essa clareza. E aí a gente utiliza dessa ferramenta sagrada espiritual para que a gente consiga trazer, então, esse discernimento para esse momento. E a canalização espiritual, que também é um dos cursos que eu faço, que é justamente para que você possa trabalhar esse seu canal, para que você possa, inclusive, distinguir as energias das quais você está se conectando e das quais você está recebendo as mensagens. Porque nós somos como anteninhas de rádio. Imagine aí como um rádio, que existem frequências. E a gente precisa ajustar a frequência correta para a gente, então, se ligar a uma faixa vibratória que seja da luz, que seja da sutileza, da leveza, e aí, então, a gente consegue, sim, receber mensagens espirituais, das quais vão te envolver, vão te preencher. Você vai ficar em um estado emocional e espiritual de contemplação. É uma energia muito gostosa. Eu digo que é como se fosse a energia da meditação, que já é muito gostoso meditar. A gente fica, às vezes, naquela energia e fala, nossa, eu podia ficar lá para sempre meditando e tal. Então, imagina isso potencializado pelo menos 10 vezes. É isso que a energia da canalização faz. Você fica num estado e numa energia tão prazerosa, tão gostosa, que às vezes você fala, eu quero ficar lá naquela sensação, naquele
ambiente de amorosidade, de luz e tudo mais, e a espiritualidade sempre nos conduz para que nós retomamos a partir dessa energia, sabendo que não estamos sozinhos, para que possamos então evoluir enquanto estamos nessa oportunidade sagrada também, que é estarmos aqui encarnados, vivos, tendo essa experiência terrestre. Gente, então eu vou fazer uma breve canalização aqui, tá? Até para vocês compreenderem um pouquinho como que funciona. E depois dessa breve canalização, então eu vou abrir uma cartinha de cada um desses oráculos. Um dos oráculos é o oráculo dos acordos espirituais, para trazer uma mensagem, e o outro, além do eu, para que venha também aí algo para a gente fazer esse fechamento em relação a essa energia da esperança, da espiritualidade, como ela trabalha, das canalizações, como que elas estão vindo até nós, que estamos alinhados com essa espiritualidade da luz, para nos trazer essas mensagens que nos edificam, que nos elevam a alma e mais, que nos trazem esperança. Esse é um dos objetivos principais da canalização espiritual. Trazer o sentimento para as pessoas que ouvem ou para você que está recebendo amor e esperança, para fortalecer a sua fé e com isso você conseguir elevar a sua vibração cada vez mais e enfrentar aquilo que você estiver enfrentando de cabeça erguida, sabendo que não está sozinha e acreditando que tudo tem um propósito. E se você está passando por algo desafiador, a espiritualidade está contigo e você vai conseguir transpor esse obstáculo, você vai conseguir superar. Então eu vou colocar aqui, possivelmente vocês não estarão ouvindo, né? Mas eu vou colocar aqui porque quando nós vamos fazer uma canalização espiritual, o ideal é que nós tenhamos uma musiquinha bem ao fundo, leve, uma frequência que nos auxilia nessa conexão espiritual. Então, se você quiser, daí onde você está me assistindo, também se conectar junto comigo. Vá fechando seus olhos, vá respirando profundamente. Vai nesse momento soltando seu corpo e se permitindo entrar nesse estado de contemplação para poder receber da espiritualidade maior. Boa noite. Que alegria poder falar às pessoas que se conectam com os nossos corações de luz, que dissemina por toda a terra, com leveza, essa energia de fluidez, de inspiração. Não poderia deixar de falar o quanto nos alegra saber que existem pessoas que se conectam e que buscam se reforçar e se fortalecer pela espiritualidade maior. Afinal, somos todos iguais perante ao mesmo Deus, em locais diferentes, em dimensões diferentes. E de onde estamos, contribuímos com a evolução de vocês, porque dessa forma também iremos evoluir. Quando falam sobre nós, espíritos de luz, não significa que nós sejamos apenas luz. Apenas significa que nós já passamos por este caminho da qual vocês estão percorrendo hoje. Já não temos os mesmos obstáculos, já não vivemos a mesma polaridade que vocês vivem. Já vencemos algumas etapas
das quais tenhamos certeza que com resiliência, fé, vocês passarão. E não importa o tempo que leve, porque aqui para nós não existe essa questão de tempo. Não importa se será em uma ou muitas vidas. Todos evoluímos. Não se perca no seu caminho. Não estacione. Busque essa evolução de forma consciente. Isso não significa que você deva ser perfeito ou que você não possa errar. O erro faz parte dessa evolução e desse processo. E quando vamos falar sobre a energia tão importante que é da esperança, eu trago aqui para você uma forma de você olhar diferente para essa energia. Esperança é uma espera ativa, é uma espera com ação. Você espera pelo melhor, fazendo o melhor, para que a situação transmute, mude e você possa evoluir e crescer com essa experiência. É uma espera ativa, confiante, de que você é capaz e dotado de todas as possibilidades e recursos para vencer essa etapa tão importante da sua vida. Da mesma forma, é importante que você lembre-se que todos nós estamos conectados a essa fonte maior e essa fonte divina. Para não esmorecer, não criar resistências a esse aprendizado tão importante, que você possa, dia após dia, criar esse músculo, como se fosse um músculo de resistência, acreditando e confiando na espiritualidade maior e tendo essa esperança da forma como nós vimos, essa espera ativa, essa fé, que sim, muitas vezes a fé de vocês é abalável, mas vocês ainda chegarão no estágio da fé inabalável. E está tudo bem se ela agora se abala. O importante é quanto mais você se tornar resiliente, mais confiante na espiritualidade que te acompanha, mais você perceberá que essa fé ela se tornará inabalável. É um processo também, é um caminho também. E vocês estão sim no caminho certo. Só precisam ter fé, resiliência e esperança. Me despeço, agradecendo essa oportunidade de falar a vocês. Para nós da espiritualidade, dar nomes é somente um detalhe. Então, nós não reforçamos nem aumentamos o ego do canal e simplesmente deixamos aqui a mensagem de que somos um ser de luz, que olha por vocês, que torce por vocês, que inspira vocês a crescer, evoluir, a progredir, dia após dia. Assim falei, e eu agradeço. Mais uma mensagem, só gratidão. Como eu falei, a energia ela é tão gostosa, gente. Quando você sente toda essa frequência, não dá para descrever. É vivencial. Quando você vivencia isso, quando você consegue se desenvolver nisso. E muitas pessoas me veem hoje canalizando e pensam que, nossa, ela tem um dom, ela sempre foi assim. Não é. Isso é algo que todos nós podemos, se desejarmos, desenvolver. Requer, sim, que você busque, que você pratique, que você saiba conectar bem a sua anteninha do seu rádio e você vai conseguir também. Então, eu vou tirar aqui as cartinhas que irão compor esse nosso aprendizado, essa visão espiritual sobre a esperança na noite de hoje. Vamos tirar deste e deste.
E vamos lá ver. Olha só, gente, já está querendo pular aqui a mensagem. Vamos lá. Passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos, principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. Lembra daquilo que eu falei? Que todas as respostas elas já estão aqui, ó, dentro de nós. E muitas vezes a gente vai numa cartomante ou numa vidente, ou seja lá no que for, porque a gente quer buscar a resposta externa. Não tem problema algum você ir numa cartomante, desde que você saiba que ela não tem o papel ali de te dar as respostas, de dizer o que você tem que fazer, porque isso não é o papel dela. É o seu papel, é o seu livre-arbítrio, é a sua vida, as suas escolhas. Ela pode te auxiliar, sim, a clarear a sua mente, as suas emoções, para que aí sim você consiga fazer essa escolha com mais tranquilidade, com mais leveza. E aqui, a outra mensagem é: honre a sua ancestralidade, trazendo uma nova consciência para o teu clã. Busque transformar a maldição em bênção. Seja sempre um buscador. Nesse processo, a evolução surge e você beneficia tanto a si mesmo quanto a sua família. Todo o trabalho realizado no seu interior reverberará no seu sistema familiar. Olha, é quase uma frase sistêmica. E esse baralho aqui ele não é sistêmico, hein, minha gente? E o que as duas mensagens vêm trazendo juntas aqui para nós como uma mensagem final? Que a chave está aqui, dentro de nós. Que nós precisamos, sim, trabalhar o nosso interior, as nossas questões, buscar. Sim, a gente pode buscar no exterior, mas lembrar que a maior busca é sobre a nossa essência, é vivermos uma vida com propósito, como eu já falei aqui várias vezes. E uma coisa que eu quero dizer a vocês é: nunca perca a esperança. Essa esperativa, como bem falou esse nosso mentor de luz, que é de termos essa centelha divina conectada aqui dentro de nós, sempre aguardando pelo melhor, aprendendo com o que está acontecendo, com fé, acreditando que tempos novos virão. Porque sim, virão. Nem as coisas boas, minha gente, dura para todo um sempre, porque é que uma coisa ruim vai durar. Tudo passa, tudo sempre vai passar. E que a gente possa levar isso nos dias difíceis, nos momentos mais angustiantes, de que vai passar. Coloque aí uma música, uma meditação, algo que vai te acalentar nesse momento. Eleve a sua vibração. Não se deixe descer a sua vibração mais e mais nesses momentos de angústia, de ansiedade. Procure algo que te faça bem, que contribua para que você possa melhorar, nem que seja um pouquinho, a sua vibração. E aos poucos você vai percebendo que o que estava muito, muito, muito difícil hoje, amanhã já vai estar um pouco mais leve, depois mais leve, quando você vê, já passou. Minha gente, vamos para os recadinhos finais. Como eu já havia falado para vocês, sexta-feira que vem será Sexta-feira Santa e nós não teremos podcast por aqui, mas não fiquem tristes. Na outra sexta, no dia 25 de abril, nós teremos nosso ritual especial da mestre cigana Sulamita, ela que rege os partos difíceis e as mulheres grávidas. Então, se você aí está nesse momento de gravidez, de às vezes ter uma complicação nessa gravidez e tudo mais, já vai se conectando com essa energia de Sulamita, que nós vamos fazer esse ritual especial nessa energia dessa mestre cigana. Vou contar para vocês a história dela, que é muito envolvente, e a gente vai fazer esse ritual, então, no dia 25 de abril. Para você que tem interesse, como eu falei mais cedo, vai ter curso de baralho cigano no dia 3 e 4, primeiro final de semana de maio, aqui no espaço de Antos, em Erechim. Então, se você tiver interesse ainda, nós temos algumas vagas. Entre em contato, @Rosiane Menegol ou @DeAntosErechim, para você poder fazer a sua inscrição e participar. Serão 2 dias de cursos que nós vamos aprender muito mais do que só as 36 cartas. Nós vamos aprender como que de fato funciona uma consulta, como perguntar para o baralho, como é a espiritualidade cigana,
qual é o significado sagrado que tem em tudo isso, porque como eu falei, não é só sobre tirar cartas, tem toda uma base espiritual por trás. Limpeza de baralho, consagração de baralho, tiragens, muita prática, muito mais. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo ou diretamente com o Diantos e nós vamos conversar. E para você que me assiste, que é lá de Brasília, em maio também estarei em Brasília e estarei fazendo 2 cursos. Um curso de canalização espiritual, para você que quer aprender a desenvolver então esse seu canal intuitivo, esse seu canal de contato com as esferas superiores, e também o poder das velas, para você aprender como fazer uma leitura desse elemento tão especial, que é o elemento fogo. Se você tiver interesse, será nos dias 17 e 18 de maio, em Brasília. Entre em contato também para você garantir aí a sua presença. Dia 24 de maio, maio tá um mês assim, ó, gente, recheadinho, e não é por nada não. Maio é o mês de Santa Sara, a padroeira dos ciganos, um mês super especial, então não poderia ser diferente. Trabalharmos a espiritualidade em maio é algo muito especial. E no dia 24 de maio, nós vamos ter a Eslava de Santa Sara em Brasília. E eu vou fazer, já falei aqui com o Léo, vou fazer um material bem especial para passar para vocês de como que é esse ritual, de como que funciona. Vou fazer algumas gravaçõezinhas para mandar para vocês, ok? Então, não perca, e se você é de Brasília, ainda temos também algumas vagas para você poder participar. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer aos meus colegas de estúdio que estão aqui me acompanhando, agradecer à espiritualidade maior que faz tudo isso ser possível, tudo isso ser viável. Agradecer também a todos os nossos patrocinadores, as empresas parceiras que acreditam na nossa visibilidade, no nosso desempenho e que também, assim como nós, estão crescendo em conjunto conosco. Então, gratidão a todas vocês. Se você aí tem uma empresa e também você quer aparecer aqui, também quer ter o seu nome divulgado, quer ter esse contato com o nosso público, que é o seu público-alvo, entre em contato conosco que nós estaremos, então, falando com você, fazendo uma reunião, tomando aqui como é que se diz? Um mate, né, Léo? Que sempre tem um mate, então vamos marcar para a gente conversar. O Léo está me passando aqui um recadinho, gente, porque não é porque eu estou trabalhando a espiritualidade cigana que a gente não fala sobre os nossos colegas e sobre os eventos que nós temos aqui. Domingo nós temos a missa aqui, diretamente da Catedral São José, então você pode estar assistindo aí ao vivo essa transmissão que nós estamos fazendo todos os domingos, ok? Bom, acredito que sejam esses os recadinhos de hoje. Vocês viram, gente, que aqui o estúdio está todo na temática da Páscoa. Coisa linda, né? E não é por acaso, não. A mestre Sulamita também, quando a gente fala sobre essa questão das grávidas e da questão dos partos e tudo mais, a gente faz a referência, inclusive, nesse mês, ao ovo. Então, a gente vai falar muito mais sobre isso no dia 25 e eu quero todos vocês aqui comigo. Se você gostou desse encontro, deixa um joinha, diz que você gostou, manda aí para nós um comentário, manda também esse vídeo, esse podcast para os seus amigos, fala, gente, olha o que está rolando, esse podcast e tudo mais. Vamos disseminar isso, que é uma informação, que é um conhecimento muito importante para diversas pessoas, e às vezes a pessoa está precisando ouvir uma palavra ou uma frase que eu falei aqui, e isso vai contribuir para o caminhar dela. E é isso que eu espero, que eu possa contribuir, não importa o número de pessoas, seja uma ou seja 1000 pessoas, não importa. Eu quero ser essa contribuição no seu caminho, ok? Então, mais uma vez, um sextou maravilhoso para você, um ótimo final de semana e que você tenha também aí um ótimo feriado, já que nós vamos nos ver só no dia 25 agora, que você tenha um ótimo feriado, que você aproveite e cultive muitos momentos com a sua família, né? Que você possa aí ter esse contato e que você possa se unir nessa união, que toda a Páscoa também traz essa energia. Gratidão, gratidão, amigos. Um beijo e sextou!